A publicidade online certamente é um dos meios de comunicação mais populares que a gente tem hoje em dia e uma das melhores formas de se vender um produto ou um serviço. Mas afinal, o que a Lei Geral de Proteção de Dados tem a ver com ela? Vamos ver? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso vídeo de hoje, eu quero dizer que meu nome é Felipe Cardoso, sou advogado, sócio fundador da Cardoso Advogados Associados, pós-graduado em Direito Civil, LGPD e Direito Digital. E no vídeo de hoje eu quero falar com você principalmente que trabalha com publicidade online, seja com uma agência de marketing ou até mesmo fazendo propaganda, pegando ali aquele link do Instagram que fala turbinar publicação e anunciando alguma imagem, um post ou até mesmo um produto ou um serviço que te pertence. Bom, pessoal, uma coisa que é muito importante a gente pensar é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela está em vigor, as penas podem ser aplicadas e você pode inclusive ser processado, não só sofrer as penas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também por uma pessoa que tenha o direito dela à privacidade violado por um descumprimento da sua parte. Já pensou que um lead lá que você capturou ao fazer um funil de vendas simplesmente não teve o consentimento correto para poder obter o e-mail dele e você simplesmente fica mandando os e-mails, ele pode ali, existe um precedente para ele ingressar com uma ação judicial contra você. E é muito importante que a gente esteja atento a todas essas inovações trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não quero dizer aqui nesse vídeo, até porque não caberia, sobre tudo que você tem que fazer para adequar sua agência ou sua campanha às normas da LGPD. O conteúdo é muito mais aprofundado que isso, então se você está pensando que com esse vídeo você vai ter todo um conhecimento sobre adequação, não é o caso. Recomendo, entretanto, a palestra que eu tenho aqui no YouTube falando sobre a introdução da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você quer ter um assunto um pouco mais aprofundado, você vai lá que o conteúdo está muito relevante. Bom, e para começar a falar, nesse nosso vídeo de hoje, eu quero dizer, pessoal, que quando a gente fala de publicidade online, a gente tem uma percepção de que não existem regras, né? Quando a gente fala do ambiente digital, fica aquela percepção de que pelo fato de ser digital, as regras do mundo físico não se aplicam, né? Muita gente acha que pode utilizar um computador, um celular, para se esquivar das normas legais, o que não é verdade. E muitas vezes, né, embora a gente tenha cada vez mais um direcionamento dos governos no sentido de criar regras específicas para o ambiente digital, a gente vê aí diversos marcos regulatórios sendo pensados para que passem a vigorar. Então, quando a gente fala no digital, não quer dizer que mesmo que a gente não tenha uma legislação específica tratando do ambiente online, que a lei que nós já possuímos não vai se aplicar. Então, é importante destacar aqui Código Penal, Constituição, Direito Civil, todas elas são normas que se aplicam independente, não precisa estar expresso que o ambiente tem que ser digital ou físico para que aquela norma tenha algum tipo de infração sendo cometida contra ela. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, embora nós tenhamos um movimento muito grande no sentido de regulamentação dos meios digitais, de criar regras específicas para eles, não quer dizer que as regras que a gente já possua não possam ser aplicadas a tudo que a gente tem em termos de infração principalmente, tá? E aí vamos falar especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque quando a gente fala em capturar informação, capturar leads, a gente fala de dado pessoal. Seja um e-mail, um nome, um telefone, esse é um dos tipos de publicidades mais lucrativas que existem nos dias de hoje. Isso porque é muito mais válido você pagar R$ 1 para que o seu anúncio apareça para uma pessoa que já tem a intenção de comprar ele, do que se você anunciar para todo mundo, né? Por conta disso, inclusive, você tem visto aí uma perda, inclusive, da quantidade de anúncios
por exemplo, em outdoors, bus doors, são anúncios que são exibidos para toda uma comunidade sem que necessariamente ela queira aquele determinado produto. Um anúncio na televisão ou no rádio funciona de forma parecida, embora você consiga direcionar ali no horário que vai ser exibido. Pô, um anúncio voltado para a criança comprar um brinquedo, geralmente vai ser exibido ali no horário dos desenhos, né? E por aí vai. Então, a publicidade direcionada, ela sempre foi algo bastante relevante. Vamos pensar no seguinte exemplo. Tem o Pedro, que precisa de um tênis, mas ele quer vermelho e que seja bom para a corrida. Afinal, ele é praticante do esporte. E aí ele começa a pesquisar isso na internet. Tênis vermelho, bom para a corrida. E aí as empresas, de uma forma ou de outra, acabam tendo acesso a esses desejos do Pedro, de que ele quer um tênis, que ele seja vermelho e que seja bom para a corrida. Essa informação, por si só, não é muito benéfica para as empresas, a não ser por uma questão de lançamento de produto, identificar o que o público está buscando. Mas imagina que se você consegue alinhar o fato de que existe um Pedro que está buscando um tênis vermelho e que seja bom para a corrida e que ele tenha deixado o e-mail ou o telefone de contato dele. A venda desse tênis vermelho de corrida por qualquer empresa, por qualquer marca, se torna muito mais fácil. Ela não precisa pagar milhões para anunciar para diversas pessoas, por exemplo, que querem uma luva para golfe. Então, ao invés de você fazer uma propaganda e injetar dinheiro numa publicidade que seja destinada a um grande público, você consegue direcionar melhor. Mas você percebe que esse direcionamento ele é possível mediante o fornecimento de uma informação pessoal. Por isso que é importante que empresas que trabalham com publicidade façam uma consulta, façam pesquisas, entendam da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Vamos mencionar aqui apenas algumas sanções, algumas penalidades que podem ser aplicadas caso alguém que trate dado pessoal, e aqui eu falo de tratar dados pessoais como qualquer atitude, capturar, enviar um e-mail, armazenar, excluir, alterar, tudo isso é tratamento de dado pessoal. E aí imagina que, vou falar aqui das penalidades, imagina que uma empresa, ela simplesmente descumpriu uma das regras que estão previstas lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Essa empresa, ela pode sofrer multa que, pasme, gente, pode chegar a 50 milhões de reais. Olha o baita prejuízo aí, dependendo do tamanho da empresa, é algo bastante complicado, não é verdade? Mas isso não pode não ser o pior. Pô, Felipe, mas como que 50 milhões de reais pode não ser a pior das hipóteses? Essa empresa, ela pode ter as atividades dela suspensas. Imagina para uma empresa que trabalha com o tratamento de dados pessoais não poder tratar dados. E aí, se a gente está falando de uma empresa, de uma multa que possa chegar a 50 milhões de reais, imagina uma grande empresa que fature mais do que isso. Então imagine o transtorno que é para aquela empresa, e não é só a multa que as empresas têm de se preocupar. Uma outra coisa, aqui é um terceiro ponto, aqui bem resumidamente falando sobre o assunto das penalidades, que deve ser considerado para essas empresas é a visão que ela passa para os consumidores dela. Pessoal, você estar alinhado, uma empresa estar alinhado às regras de compliance, estar alinhado às boas práticas, à transparência, ao respeito ao consumidor, isso cada vez mais tem relevância no mercado que nós vivemos hoje. As empresas hoje, alguns setores de fato, talvez não precisem agradar tanto o consumidor, talvez não precisem sequer passar uma visão de boa empresa para o consumidor. Isso depende muito da área de atuação, depende muito do fato da empresa ser única no mercado, mas a grande questão é, o que uma empresa vai preferir hoje? Que o consumidor dela faça a própria publicidade positiva dela de graça, fale simplesmente, olha, comprei aquele tênis vermelho e ele realmente
é muito bom para a corrida. E outra, eles não me ficaram me enviando spam, muito pelo contrário, me enviaram ali um cupom de desconto. Olha como um pensamento, uma atitude, uma fala positiva de uma empresa pode definir se ela vai continuar no mercado ou não. A gente tem diversos portais hoje que atuam no sentido de proteger o consumidor, como por exemplo o Reclame Aqui, um portal referência para você ver se uma empresa respeita os consumidores ou não. Então é muito importante, como vocês percebem, pensamento consciente de que não é só apenas a multa que vai prejudicar uma empresa, não é só apenas o fato dela poder não exercer mais as atividades dela que pode prejudicar ela, mas a visão como ela é vista pelo público em geral. E por que eu falo disso, da importância do respeito da Lei Geral de Proteção de Dados em relação às marcas, à divulgação, à propaganda, à publicidade online? Isso porque existe uma outra penalidade que a empresa ela pode ter que ir a público se retratar. Né? Então imagina você, uma grande agência que tem grandes clientes, por um problema seu de vazamento de dados, você fazer com que uma propaganda tenha sido mal encaminhada ali de uma grande companhia. E aí essa responsabilidade, se eventualmente for considerada que deve ser solidária, o seu cliente ter que vir a se retratar. Ele provavelmente vai encerrar o contrato com você, né? E você provavelmente vai ser conhecido como um setor ou uma agência que trata dados que vai ter que se retratar em relação ao descumprimento de uma norma prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. Então essa é a minha reflexão de hoje. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas atualizações. Sempre que você vê esse cenário aqui verde, né, a partir de hoje, você vai ter conteúdo relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados e ao direito digital. Quero te pedir para se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.